Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui do Terapia na Prática. E o encontro, desse mês está mais do que especial, porque estamos com todas as psicólogas, com as 5 meninas que iniciaram o projeto aqui com a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho do amor, né? A gente sabe que é o mês do amor, mês de junho, né? E a gente trouxe um livro muito especial, que é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, onde a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a manutenção desse amor. Tem uma metáfora que eu gosto de utilizar muito, que inclusive o próprio autor traz no livro, que é sobre o tanque do amor, onde ele fala que esse tanque, ele precisa ser alimentado, basicamente como se fosse um automóvel, por exemplo, para o automóvel funcionar, a gente precisa estar ali colocando o combustível necessário para a manutenção desse automóvel, né? E aí ele também fala de uma outra, complementando, que a gente precisa saber qual combustível colocar ali. É basicamente como quando você chega, por exemplo, em um país que você não conhece a língua, da pessoa, e você tem uma certa dificuldade para se comunicar. Aí já entram os estilos de linguagem do amor. Você precisa ter uma comunicação, saber pelo menos o básico, para saber como nutrir esse tanque do amor. E pensando nisso, a gente já vai começar a falar um pouquinho dessas linguagens, né? Ele traz aqui no livro a primeira linguagem, que são palavras de afirmação. E aí, Anne, fala um pouquinho dessas palavras de afirmação pra gente. Então, o autor, na verdade, ele apresenta a ideia de que cada pessoa ela tem uma forma predominante de amar, né, de se expressar. E uma dessas linguagens é exatamente a palavra de afirmação, que se baseia no poder das palavras de nutrir, fortalecer, assim como também construir vínculos emocionais. A primeira linguagem do livro, que é de fato a palavra de afirmação, ela vem dizer que está no fato de ouvir essas palavras, elogios sinceros Uhum. e também alguns incentivos verbais, né? Isso não tem nada a ver com bajulação, com falsidade. Na verdade, é de fato tentar construir o sentimento através dessas palavras de afirmação. Que isso o autor traduz que é essencial, né, para se sentir amado e para se sentir valorizado. Essa primeira linguagem, palavras de afirmação, ela coloca que as pessoas elas se conectam através dessas afirmações, dessas palavras bem elaboradas, bem construtivas, através desses elogios, com carinho, né, com afeto, né, com aproximação. Vai fazer com que as relações elas se tornem mais sólidas, começando com esses elogios e com essas palavras mais carinhosas. É, Frases do tipo, eu admiro muito você, eu estou muito orgulhosa de você, você é muito importante para mim. São frases e são palavras que vai, de fato, fortalecer esse momento e as relações das pessoas, né? Do casal, principalmente. Essa linguagem, ela pode ser expressada de várias formas, né? Através dos elogios, mensagens, bilhetes, WhatsApps, às vezes, fora de rotina, fora de hora, exatamente para que o parceiro ou a parceira consiga deixar registrado como uma espécie de lembrete, né? O quanto ela gosta e o quanto ela lembra e como é importante aquela outra pessoa para ela, né? Isso vai fazer com que se torne cada vez mais positivo essa verbalização dentro do relacionamento. Ele também traz alguns exemplos, né, que são muito práticos dentro do livro e que a gente pode levar para a nossa vida. Eu vou citar alguns exemplos aqui que eu acredito que fica mais fácil de entender essa primeira linguagem, palavras de afirmação. Então, por exemplo, no relacionamento amoroso, dizer que você está linda hoje, comentar também que agradeço por tudo que você fez por nós, é de fato um primeiro toque, uma primeira dica que pode valorizar essas palavras de afirmação. Tem também um outro exemplo, que é a questão da amizade. Eu admiro a sua força, você sempre me inspira. Isso também pode fortalecer o vínculo entre amigos, entre amigas, né, dentro desse ambiente de amizade. Um outro ambiente que a gente também pode utilizar essa linguagem do amor, palavras de afirmação, é no ambiente de trabalho, né? Todo mundo aqui passa uma boa parte do seu dia, uma boa parte do tempo trabalhando, né? E lá também a gente pode aplicar essa linguagem afirmando coisas importantes no formato mais carinhoso e assertivo para que o ambiente seja, de fato, mais agradável. Um outro exemplo que a gente pode aplicar a linguagem do amor, palavras de afirmação, é exatamente no nosso ambiente de trabalho.
Aqui muitas pessoas passam uma boa parte do tempo trabalhando. E para que isso não fique cansativo, maçante, a gente pode usar uma linguagem que vai favorecer e deixar esse ambiente mais satisfatório. Como, por exemplo, eu tenho muito orgulho de você, você apresentou muito bem a sua reunião, você mandou muito bem naquele projeto, e isso pode fortalecer o vínculo entre amigos e parceiros e pares dentro do ambiente de trabalho. O último exemplo aqui é em relação à família, né? Que de fato a gente também pode aplicar essa linguagem do amor, como eu amo quem você está se tornando, eu adoro a sua presença, que bom que você veio aqui em casa hoje. Vamos ter um momento em família e é muito importante a sua presença para a gente. O autor ele comenta que essa linguagem, palavras de afirmação, ela vai de fato deixar não só o ambiente e as pessoas mais encorajadas, para que elas possam se sentir num ambiente mais seguro psicologicamente e para que elas também possam se sentir mais acolhidas. Essa linguagem, na verdade, ela pode traduzir que o amor, ele não é algo muito simples, mas que precisa ser treinado, ensaiado e praticado no dia a dia. E nada tão poderoso como a fala para a gente poder aplicar essa primeira linguagem, que são palavras de afirmação. E o que é interessante observar é que, na verdade, todos nós temos as 5 linguagens, só que existe aquela que é mais predominante. E uma frase bem interessante que o Gary traz é que o amor, ele não é só sentimento, ele é comunicação. E dentro dessa comunicação, é interessante a gente observar essa linguagem, quem tem como predominância as palavras de afirmação. Por quê? Porque a fala, a expressão dessa comunicação, ela é muito forte para essa pessoa. E ela sempre vai buscar essas palavras de afirmação, seja como for. É como a Yane falou, seja num bilhete, seja numa mensagem de WhatsApp. Por exemplo, o meu namorado, ele tem palavras de afirmação. Então, às vezes, do nada, eu estou aqui trabalhando e eu recebo uma mensagem. Só passei para dizer que eu te amo. Então, ele faz muito isso. Ele faz muito isso. É um exemplo dessa linguagem, palavras de afirmação. Exatamente. Como eu não tenho essa linguagem predominante, eu recebo, eu acho muito bonitinho, só que, claro, eu respondo, né? Mas não é uma coisa que eu faço com muita frequência. E às vezes ele cobra. Essa é a linguagem predominante dele, mas não é a da amiga. Não é a da você amiga. compensa com a sua linguagem de amor. Exatamente. E às vezes ele cobra. Por quê? Porque à medida que eu tenho essa linguagem e eu faço isso para o outro, eu também fico esperando o retorno. E é muito interessante a gente observar como é que a pessoa que está com a gente, ela está comunicando como ela ama. Excelente, Mirna. E é importante a gente também ficar atento em relação à questão da linguagem do amor, que acho que até no livro mesmo ele traz esse exemplo da criança, né? Então, muitas vezes, por mais que a palavra de afirmação não seja uma linguagem predominante para você, por exemplo, com uma criança, é muito importante que você tenha essa questão dessa palavra de afirmação, desse toque físico, porque é importante para o desenvolvimento dela, né? Então, eu acredito, eu imagino que ele traga isso também no livro. Em algum momento ele acaba falando um pouquinho sobre a questão dos bebês nesse sentido. Então, muitas vezes, né, dentro desse contexto, você precisa fazer um esforço a mais para poder realmente suprir ali uma necessidade, né, de uma criança, do teu filho, enfim. E aproveitando um pouquinho o gancho, eu quero falar um pouquinho, né? Eu sou a psicóloga Ananda Oliveira e eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o tempo de qualidade. Essa é uma das linguagens que eu mais me identifico, né? E exatamente porque eu acredito, até por conta do consultório, é algo que a gente fala tanto sobre atenção plena, é algo que a gente bate tanto no martelo, o quanto isso é precioso para o tratamento de um paciente, para realmente a melhora dele. E é exatamente isso, a questão desse tempo de qualidade, porque hoje as pessoas elas acabam vivenciando muitas, é como se elas estivessem o tempo todo sendo bombardeadas de informações e elas tivessem dificuldade em estar presente em determinadas situações, né? E quando, de certa forma, você entende que o tempo de qualidade é uma linguagem que você se identifica, aquele tempo de dedicação, né? Porque ele fala exatamente sobre isso. A ideia desse tempo de qualidade não é, eu estou em casa com o meu companheiro, né? Então, só o fato de estar ali, a gente já está tendo uma qualidade. Não.
né? A gente está falando exatamente dessa construção, desse momento, dessa intenção para aquela experiência que estão tendo, né? Então, a ideia, eu acredito que o objetivo principal desse tempo de qualidade é estar emocionalmente disponível, né? E eu digo isso até porque, até com a questão mesmo de amizades, em roda ali entre amigos, familiares, o quanto o celular, de certa forma, ele se faz presente, né? E acaba dificultando muitas vezes ali uma interação. Por muitas vezes o que você fala, o outro acaba não captando, pede para repetir, ou simplesmente passa batido, porque aquela pessoa ela não conseguiu compreender, não deu uma atenção. E geralmente, para quem valoriza isso, e para quem está falando algo, e que, de certa forma, o outro não está, né, de alguma maneira, dando atenção, ela se sente o quê? Ela se sente desvalorizada. É como se aquilo que ela estivesse falando não tem um valor, não tem não tem realmente uma importância, não tem um crédito ali. Então, a importância dessa presença intencional ali para essa experiência, né? E a gente fala exatamente sobre isso, que não é sobre uma quantidade, né, de tempo em si, é sobre a qualidade desse momento vivido juntos. E eu particularmente me sinto assim até incomodada muitas vezes quando estou conversando ali com alguém, de certa forma, a outra pessoa acaba ficando ali no celular. Eu coloco o celular porque, de fato, o celular hoje é o maior. Não sei, assim, acaba virando exatamente Tá sempre na mão, tomando nossa atenção. Exato. Como é algo mais acessível ali, as pessoas elas acabam direcionando. E se parar para observar, muitas vezes aquilo que aquela pessoa está fazendo no celular não é nada tão importante, tá? Às vezes a pessoa está com o relógio no pulso, mas ela vai olhar a hora no celular, porque é como se está tão condicionado, tão automatizado, que ela acaba olhando exatamente ali no celular. Pegou o celular para olhar o horário, acabou entrando ali nas redes sociais, acabou pegando um gancho ali para um WhatsApp ou qualquer outra coisa, enfim. Então, acaba realmente ali dispersando, né? E trazendo exatamente para essa questão do relacionamento amoroso, como que a gente pode entender isso, né? Como que a gente pode dar uma qualidade? Um exemplo é um jantar, né, sem distrações. O quanto isso é necessário, né? Eu até escuto muito aqui de pacientes sobre essa questão de, na hora de sentar ali para fazer uma refeição, não tem celular, né? É quase como se você estivesse falando com uma criança, né? Então, nada de celular na mesa, né? E trazendo ainda um pouco para esse contexto também sobre criança, sobre educação, é algo que eu também escuto muito no consultório, a queixa geralmente são as esposas, né, que acabam trazendo a queixa, por exemplo, do marido, que muitas vezes acabam não dando uma qualidade ali para uma experiência familiar porque está no celular. Então, o filho, de certa forma, acaba ali não tendo essa convivência ali direta com o pai, porque ele está ali muitas vezes distraído, né? Lembrando que isso pode vir tanto para as mulheres quanto para os homens, mas uma queixa que eu percebo com uma frequência é exatamente essa, né? Muitas vezes o esposo ele acaba realmente ali ficando muito mais tempo no celular e dando menos qualidade ali, menos importância, menos valor para aquela experiência familiar que, infelizmente, não volta, né? Então, perdeu a oportunidade, perdeu o momento ali, infelizmente, nós não temos um replay, né? Então, a importância também de ter conversas profundas. As pessoas, elas vêm se limitando em relação a essas conversas profundas. As pessoas estão tendo dificuldade de ter conversas profundas. Então, muitas vezes, acabam ali se esquivando disso. Uma outra possibilidade, né? Sei lá, assistirem um filme juntos e poder comentar sobre aquele filme. É algo que também pode trazer uma qualidade para essa experiência, porque você está tendo ali exatamente uma oportunidade de discutir algo que até para entender e conhecer melhor a percepção do teu companheiro ou da tua companheira. A importância de fazer tarefas juntos, né? Hoje é muito comum, por exemplo, fazer ali as marmitas da semana, né? Então é importante muitas vezes o casal realmente se propor a fazer isso, aquele momento de fazer ali a marmita, todo mundo, os dois ali juntos, cada um fica ali com cada um fica ali com uma tarefa, cada um fica ali com uma responsabilidade. E eu quero compartilhar aqui com vocês pequenas atitudes que valem ouro, tá? Então, se você está ouvindo aqui o nosso podcast, peguem essas dicas e tentem aplicar dentro dos relacionamentos de vocês, que eu acredito que vai fazer muita diferença. Como, por exemplo, deixar o celular no modo avião durante um encontro. Gente, imaginem só, você conhecendo uma pessoa e essa pessoa o tempo todo ali no celular. Imagina o desconforto, imagina o quanto isso aqui vai tornar essa experiência desagradável.
Então, eu estou falando de primeiros encontros, mas isso aqui é para qualquer situação, para qualquer experiência, né? Na vida mesmo. Às vezes você vai encontrar pessoas queridas, às vezes você vai ter a oportunidade de visitar, sei lá, um parente que você não vê há muito tempo. Então, é só um fato daquela pessoa ela poder realmente tirar um tempo, colocou ali o celular no modo avião, ou simplesmente deixou ali dentro da bolsa, isso já mostra realmente o quanto ela está interessada naquela experiência, né? Outra atitude é marcar um tempo, né, fixo na semana só para o outro, né? Então, tem realmente ali um tempo durante a semana só para que vocês possam estar juntos, para que vocês possam realmente ali aproveitar essa experiência, né? Existe também a possibilidade de criar, olha, algumas tradições do casal. Sei lá, se vocês gostam de jogar algum jogo muito específico, sei lá, um jogo de tabuleiro, por exemplo. Então, já tentar realmente ter essa troca ali para vocês possam exatamente criar realmente essas oportunidades. Sei lá, o café da manhã, todo domingo, vamos tentar colocar ali como uma experiência, o café da manhã aos domingos, vamos tentar tomar, sei lá, talvez em um local diferente, talvez proporcionar em casa mesmo. Levar, por exemplo, uma pessoa que você gosta, né? Seu companheiro, sua companheira, onde vocês se conheceram, né? Isso pode também relembrar ali, ter boas memórias, boas experiências. Enfim, então aqui são alguns pontos que fazem com que você até reflita sobre esse tempo de qualidade. Independente de ser sua linguagem do amor ou não, é algo que se faz muito necessário, exatamente em momentos da vida que a gente entende que está muito ansioso, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, você acaba perdendo ali as experiências. E isso naturalmente acaba trazendo toda uma repercussão. Então, se você, independente da tua a linguagem do amor, por favor, se você puder priorizar isso, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E nem precisa ser algo tão complexo, né, Ananda? Pode ser mais Isso. simples do que a gente imagina. São pequenas doses que a gente consegue organizar e colocar dentro da nossa rotina. Algumas pessoas podem até confundir o tempo de qualidade como eu preciso criar algo mirabolante para poder colocar na minha Isso. vida, porque senão eu não terei a qualidade nesse tempo. E na verdade nem é, né? A Ananda trouxe pra gente uns exemplos que são muito básicos. É um café da manhã, é um jantar com o celular no silencioso. Tudo isso são pequenas atitudes que vão fazer muita diferença e vai representar esse tempo de qualidade. Não é só sobre ter tempo, mas é sobre trazer qualidade para esse tempo. Muito interessante. E que muitas vezes termina se perdendo, né, no decorrer das relações. E a gente sabe que, com o passar das relações, isso eu tô falando não só de relações afetivas, né, mas de relações mesmo de amizade, interpessoais, de uma forma geral. A tua amizade com fulano não é mais tão intensa quanto, né, como era no começo. E aí as coisas elas vão meio que se perdendo. Então é aquela ideia do que a gente sempre fala, né, de que é o básico bem feito. Então muitas vezes você vai ter de fato que priorizar momentos para estar, para manter aquela amizade, para manter aquele relacionamento. E eu entendo que por conta da correria do dia a dia, pelos estímulos que a Ananda falou aqui, a gente termina perdendo esse fluxo. Então a ideia é realmente estar priorizando mesmo, separar momento para. Rapidinho, só aproveitando aqui a deixa, eu sempre gosto até de trazer, inclusive, para os meus pacientes, que muitas vezes, por exemplo, esse momento aqui da terapia, geralmente são 50 minutos aqui de terapia, naquele momento o paciente, ele é o principal personagem ali daquele cenário, né? Então, a importância de receber atenção. Então, toda a atenção ela está voltada para a demanda dele. E lá fora não temos pessoas que estão realmente dando essa mesma qualidade, estão dando realmente essa mesma importância. Então, eu coloco exatamente para eles isso, a questão, como eles se sentem valorizados em relação a isso. E quando a gente recebe algo bom, a gente quer dividir um pouquinho, né? Então, a importância de levar lá para fora, trazer realmente para as experiências do dia a dia, essa questão realmente dessa atenção e dessa intenção com a experiência. Ótimo. É importante observar, Nanda, que nessa correria do mundo moderno, as pessoas elas estão substituindo cada vez mais o tempo de qualidade por outra linguagem do amor, que é presentes. E a gente observa muito isso, principalmente com as crianças, que muitas vezes são pais que não têm a possibilidade de dar aquele tempo de qualidade e começa a dar presentes como um substituto. Muitos desses pais, eles já têm essa linguagem do dar presente e acaba reforçando mais ainda por conta da falta do tempo de qualidade. E é justamente sobre essa linguagem que a gente vai falar agora. Eu sou a Mirna Santana, psicóloga, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a linguagem do amor, que é presentes. Então, presentes, ele está muito relacionado àquelas pessoas que ela vai demonstrar amor
dando alguma coisa. E não necessariamente é alguma coisa cara. Sabe aquele bombonzinho que tem uma frase? Ela pega o bombom, ela olha e lembra da pessoa e entrega para a pessoa, Sim. como uma forma simbólica de dizer, eu lembrei de você. Uhum. E também, se ela recebe algo desse tipo, ela fica muito feliz. Uhum. Então, geralmente, essas pessoas, elas sempre estão comprando um mimo, ter um presente, ter um aniversário de uma pessoa, então ela vai fazer questão de fazer algo muito delicado, vai montar uma caixa, vai fazer algo personalizado. Então, ela sempre vai estar expressando o amor dessa forma. E é importante entender isso, que não é aquele presente caro que eu vou dar para a pessoa, mas pode ser simbólico mesmo. É uma florzinha que eu vou passando e eu lembro de alguém e eu levo essa flor. É algo que eu viajei, eu vi, eu lembrei daquela pessoa. É um show que vai ter e eu lembrei que a pessoa gosta desse show e eu compro o ingresso para dar para essa pessoa. Então, assim, é esse simbolismo mesmo dessa expressão do amor. É até engraçado também, porque quando a gente está nas nossas relações, a gente vê muito, né? Eu tenho uma paciente, inclusive, que sempre que ela vai para algum lugar, ela traz alguma coisa para mim. Sempre no aniversário meu, ela vai lá e personaliza alguma coisa para mim. Então, assim, essa expressão dessa linguagem nela é muito forte. Então, assim, é uma paciente que eu sempre estou vendo essa linguagem. E isso ela faz para todo mundo. Ela trabalha numa escola e lá na escola ela sempre está dando mimos para todo mundo. É muito forte, muito forte. Inclusive, eu estava comentando, a gente estava comentando há pouco sobre isso também, né? Porque, voltando aqui para o exemplo, né, do meu namorado, quando a gente começou a namorar, eu imaginei, nossa, presentes. Por quê? Porque ele sempre gostava de comprar. Sempre gostava de comprar, mas assim, quando eu comecei a observar que não é qualquer coisinha que ele gosta de dar. Então, assim, são coisas específicas que ele gosta de dar. Então, eu já comecei a observar que não é Essa presentes, linguagem. exatamente, não é essa linguagem. Porque Uhum. quando a gente está falando dessa linguagem, são pequenas coisas mesmo. Pequenas coisas que vai estar ali demonstrando o quanto eu gosto de você. Então, a gente pode até estar falando um pouquinho sobre os exemplos, né? Quando eu observo que eu estou com alguém, quando eu estou me relacionando com alguém, seja afetivamente, seja na minha família, seja no meu ambiente de trabalho, e eu percebo que essa pessoa ela tem como linguagem, porque como a gente falou, né? Eu não gosto só de expressar, eu gosto também de receber. Eu também gosto de receber presentes. Então, tem alguns exemplos, né, que a gente pode, inclusive, dar. Por exemplo, dar um mimo simbólico em dias comuns, como eu falei, né? Uma flor, o Dia da Mulher, por exemplo. Eu dou só uma florzinha para essa pessoa. Presentear com algo que remeta um momento especial. Então, um porta-retrato com uma foto é bem interessante, né? Surpreender com um presente inesperado e chegar para a pessoa, olha, eu lembrei de você. E isso é muito interessante. Tem uma frase no livro que ele fala, né, que a linguagem do amor presentes, o presente é o símbolo visível do amor invisível. Não, Então, profundo, é né? bem profundo, né? Muito interessante essa frase. Porque, na verdade, é isso, tá? Simbolicamente, aquilo que é visível, material, que eu vou falar sobre algo que é invisível, que é o meu amor, que eu sinto por aquela pessoa. Sim. E é muito importante a gente ter esse entendimento, ter essa clareza do qual é a linguagem do outro, porque é uma forma empática de eu me relacionar. Sim. Tá vendo? Recentemente, eu atendo casais e teve um casal que trouxe essa experiência de conhecer a linguagem do amor do outro e a importância que isso tem. Por exemplo, foi um diferencial no relacionamento deles. Porque a partir do momento, eles leram o livro, né, e tomaram conhecimento dessas diferenças, da forma de amar. E quando você sabe que a linguagem do outro é diferente da sua, eu preciso ter a intenção, eu preciso me organizar, eu preciso me planejar para executar a linguagem do amor do outro. Porque senão ele não vai se sentir amado, sabe? Por exemplo, se um tem a linguagem de amor, palavras de afirmação, e eu não sou de falar, mas ele só vai se sentir amado se eu falar, então eu preciso me esforçar para isso. Sim. Como você falou, né?
sobre a linguagem do amor ser algo invisível. Então, eu vou materializar aquilo que eu sinto pela pessoa da forma que ela vai saber interpretar, porque é a linguagem dela. E só complementando, né? A Mina falou da linguagem do amor presente, que eu acho que é um pouco da minha linguagem do amor também, né? E aí eu tava lembrando de que um gestinho simbólico, gente. Eu acho que até pro pessoal que faz e que não tem intenção nenhuma, mas pra quem tem essa linguagem do amor, pega tão forte, né? Eu lembro que todo dia, quando eu vou fazer o pedido do meu almoço, vem sempre uma balinha e um bom almoço com o nome da pessoa, né? No meu caso, bom almoço de uma. E isso faz tanta diferença. Me ganhou fácil, eles me ganharam muito fácil com Com essa balinha. com essa balinha e com essa dedicatória, né? Você percebe que a pessoa tira um tempinho ali pra fazer isso. Então, isso é É um presente diferencial. pra você. É um presente pra mim, né? E eu acredito que minha linguagem do amor também, que eu vou falar agora, né? Que é atos de serviço, tem um pouco dessa complementação dos presentes. A minha outra linguagem do amor também é atos de serviço, né? As meninas falaram um pouquinho aqui do tempo de qualidade e algumas amigas até reclamam, porque eu não sou essa amiga de estar ali, de ter esse tempo de qualidade. Eu sou a pessoa do atos de serviço. E o ato de serviço, muitas vezes, ele é confundido com uma exigência, né? Quando o companheiro, a pessoa vai colocar ali, coloca a título de como se fosse realmente uma exigência. E o ato de serviço não é isso. Na verdade, é você saber sinalizar ali as suas necessidades para o seu parceiro nas suas relações, de uma forma geral. Né? Por exemplo, se a gente estiver pensando num casal em que eles estão cozinhando, por exemplo, onde a esposa faz todo um almoço, um jantar muito bonito, aquela coisa toda, e ele tá ali enchendo ela de palavras de afirmação. Nossa, que mulher maravilhosa! Nossa, que mulher esplêndida! Quando na verdade ela queria que ele estivesse cortando as batatas, por exemplo. Ela queria que ele estivesse ali lavando as louças, colocando a mesa, né? Então, atos de serviço é você nutrir essa linguagem, mas de você saber o que é importante para aquela pessoa, para você estar nutrindo de uma forma correta, né? Dentro de um contexto de amizade, num trabalho, por exemplo, você sinalizar, perguntar se a pessoa está precisando de ajuda. Eu sei que no trabalho, muitas vezes, cada um tem a sua função, mas às vezes o outro gosta, né, de receber essa ajuda, de estar ali disposto para estar ajudando também. Então precisa ter uma funcionalidade. E até para que você conheça, né, as meninas, a gente está falando aqui da linguagem do amor, até para que você consiga expressar a sua linguagem do amor nas relações, você precisa ter esse autoconhecimento, você precisa entender o que faz sentido para você. Porque sim, às vezes a sua linguagem do amor não vai ser a linguagem do amor da pessoa que está com você, e como é que você sinaliza isso de uma forma clara e objetiva, né? E aí essa linguagem do atos de serviço é muito isso, ela muitas vezes ela é expressada e às vezes numa relação isso pode soar como uma exigência, e na verdade não é. É uma necessidade da pessoa de ter aquele campo da vida dela preenchido. Né? Então, é necessário falar sobre isso também. E muitas vezes isso acaba causando muito ruído na relação, Sim. né? Quando não é comunicado. Lá na minha casa, a minha linguagem predominante é atos de serviço. Então, quando fizemos o teste, né, o meu deu 11 atos de serviço. Então, eu sou aquela pessoa que estou fazendo o tempo todo e esperando que ele faça. Sim. Esperando que ele faça e ele não faz. Só que quando ele também fez o teste, né, deu o quê? 3. Então, enquanto para mim é 11, o dele é 3. Sim. Então, a gente basicamente está nas extremidades. E quando a gente conversa, quando a gente comunica, quando a gente realmente entende o que é importante para o outro, que o outro vai fazer, não por uma exigência, mas por entender que isso é importante, que eu me sinto amado quando você lava uma louça para mim. Exato, exatamente. E é isso, né? São coisas muito simbólicas, né? Que você não pode simplesmente também fazer por fazer. Você precisa entender o que é importante para a pessoa, né? Lá em casa, a linguagem do amor da minha filha é toque físico, né? E muitas vezes eu preciso me policiar para ter esse contato, porque a minha linguagem não é toque físico, né? Mas eu acho que entra um pouquinho na fala do tempo de qualidade, que a Ananda falou também, de que muitas vezes a gente precisa fazer isso.
E o toque físico, para mim, ainda é uma questão, mas por ela a gente vai tentando, né? Ter esse ajuste, se ajustando. E já pegando o link, né, que as meninas estão falando sobre toque físico, eu vou comentar um pouco sobre essa linguagem de amor e que quando a gente fala relacionado, né, a casais, quando fala de toque físico já vai logo direto à relação em si, à relação sexual. E não é isso, não é simplesmente isso, não é só isso, né? O toque físico é você estar ali do lado, encostado, é um abraço, um cafuné na cabeça, enfim. De certa forma, é eu estar presente fisicamente. A gente falou que estar presente de outras formas, e o toque físico é estar triscando. Simplesmente estar ali, por exemplo, triscando. Né? E também já foi comentado aqui a importância do toque físico para passar a segurança para as crianças. Sabe, bebês, eles têm essa necessidade de se sentir seguros, né? Em um ambiente seguro, em relações seguras, né? Para construir uma regulação emocional mais eficaz. E isso, para os bebês, vem principalmente do colo, do estar abraçado, do estar juntos, sabe? Inclusive, no livro, vou ler aqui alguns pequenos trechos, né? 2 parágrafos apenas. Diz assim: alguns estudos mostram, né, que os bebês que são segurados, abraçados e beijados desenvolvem uma vida emocional mais saudável que aqueles que são deixados longos períodos, né, de tempo sem contato físico. Né? Então, a gente vê estudos falando sobre bebês, ou seja, não é só da relação entre casal, mas sim entre outras pessoas, como a Ju está trazendo o exemplo da filha dela. O próprio desenvolvimento em si, né? Exato, desenvolvimento seguro, né? E só complementando, né? Você falando dos bebês, né? Até quando o bebê nasce, é estimulado que ele vá direto ali pro colo da mãe, né? Que é aquele contato pele a pele. Justamente para ter essa segurança, né? E aí passa para a mãe esse contato físico, né? Quando a gente tem um bebê, é importante ter isso. O cérebro dá ali o sinal, interpretar e liberar a ocitocina para produzir o leite. Então, quando a gente está gestante, a gente não tem leite durante a gestação. O leite, ele sai ali depois do toque físico. Depois que a gente recebe o bebê no braço, o bebê começa, né, a tentar ali mamar. E aí que vai, é através da liberação da ocitocina, que é através do toque. Sabe? Então, assim, uma pessoa que ela tem a linguagem de amor dela principal, o toque físico, o parceiro, enfim, a pessoa da família, ela vai abastecer o tanque dessa pessoa através do toque físico. Um abraço, um pegar nas mãos, né? O estar junto ali de uma forma bem física mesmo. Ainda falando sobre essa parte científica, né? O toque ativa áreas do cérebro ligadas à segurança e vínculo, né? Ou seja, é ativado lá a ocitocina, como eu falei, e também o sistema límbico. Também a Universidade de Mellon fala que casais que mantêm o contato físico frequente têm melhor regulação emocional e têm a percepção do estresse do dia a dia diminuído. Ou seja, aqueles casais que estão presentes fisicamente, né, que estão ali no toque, que costumam se abraçar, se beijar, né, eles têm uma regulação emocional mais equilibrada. Me fez lembrar de um casal que eu atendi faz um tempo, que era um casal jovem, mas que por alguns motivos estavam, né, afastados fisicamente, inclusive sem ter relação por um tempo, alguns meses. E aí uma das propostas, né, dentro dessa demanda, era eles terem um hábito, criar um hábito de se abraçarem e se beijarem. É bem comum essa tática, é muito falada hoje em dia, do beijo de 5 segundos. Né? Então, de forma, mais uma vez, intencional. No caso deles, não dava para esperar ter um clima, rolar um clima espontaneamente, porque já faziam meses que eles não estavam desconectados fisicamente. Então a proposta era essa, olha, se planejem, ou então, por exemplo, toda vez que um dos dois for sair, vai lá, abraça e beija, de forma intencional. Porque o cérebro é como se você estivesse relembrando ao cérebro de ativar a ocitocina, de liberar a ocitocina através do toque. Esse casal estava desconectados, né, fisicamente, então eles precisavam dessa estratégia bem racional, mas com o objetivo de liberar ali substâncias no corpo para começar evoluir nesse aspecto do toque entre eles. Aproveitando,
Isso é muito comum, por exemplo, toque físico, no início dos relacionamentos. Então, no início dos relacionamentos, tem aquela coisa realmente ali de mãozinha dada, dos beijos. Enfim, tudo isso acontece de uma forma com muito mais frequência e mais natural, né? Só que com o tempo, esse tanque, ele não é abastecido, é exatamente o que ele coloca, né? Se a gente não abastece o tanque, naturalmente ele acaba secando. Então, quando a gente fala sobre secar, exatamente o relacionamento, ele vai fragmentando, né? E por muitas vezes acaba levando exatamente a uma separação. Então é exatamente isso, a ideia do toque físico, como a Letícia até colocou de uma forma mais intencional, né? Proporcionar ali, trazer um pouco dessa experiência para esse casal, tentar realmente lembrá-los ali. Inclusive, só pegando aqui, né? Aproveitando, na própria terapia cognitivo comportamental, a gente coloca isso como um cartão de enfrentamento, como você criar realmente ali lembretes para você fazer algo, né? Ou lidar com uma situação. Que acontece mais ou menos nesse sentido. Eles precisam se lembrar de se tocarem, né? Que é algo que muito provavelmente, eu não conheço o casal, né? Faço ideia de quem seja, mas muito provavelmente começaram exatamente com um relacionamento mais afetuoso, com um estoque, e de alguma forma isso foi ali sumindo, né? Se fragmentando de certa forma. Exatamente. E aí a gente volta um pouquinho, né, para a ideia do básico bem feito, né? A ideia do toque e tudo. Quando a gente propõe, muitas vezes, pode soar até como algo muito mecânico, mas na verdade é como se você precisasse resgatar esse contato, né? Esse contato, esse carinho, o básico, né? bem É o feito. básico bem feito. E o interessante também, acontece muito nas relações, é que eu tenho uma linguagem, o meu parceiro não tem a mesma linguagem, e ele vai, de certa forma, evitando a minha linguagem. Sim. E como ele evita a minha linguagem, eu vou deixando de nutrir, exatamente, de dar essa linguagem. Quando a gente fala do toque físico, né? Então, tem um dos parceiros ali que tem a linguagem, mas o outro, eu vou abraçar, eu não sou abraçada. Eu vou beijar, eu não sou beijada. E eu começo também a não fazer mais isso. E isso cria essa desconexão total. Se a linguagem do outro não é toque físico, aquele vai ser interpretado como muito grudento, por exemplo, ou muito carente, né? E aí vai realimentando esse ciclo de afastamento. Exatamente. Por isso a importância de ter o conhecimento da linguagem do amor, que isso realmente existe, né? É real, a gente vê no dia a dia tão tal que o autor, ele desenvolveu o livro, né? Essa dinâmica aqui das linguagens do amor, a partir da observação dele de anos de experiência como terapeuta ali de casais, né? Orientadores de casal e tudo mais. Então, ele foi observando que existiam padrões, né? E aí que ele conseguiu organizar nessas 5 linguagens. E a gente sabe que todos nós valorizamos todas essas linguagens. Porém, no dia a dia, nós percebemos que tem aquela que predomina, que ele chama como a linguagem materna, né? Ou seja, aquela primária, que é a linguagem que é mais predominante. E quando se refere a relações interpessoais, se aquela pessoa é importante para mim, além de eu reconhecer, validar, eu preciso ter a intenção de amar aquela pessoa. Então, tal que muitos falam, né? A gente não casa para ser amado, a gente casa para amar. E acaba sendo, sim, injusto se o nosso parceiro, por exemplo, não está nessa mesma lógica, nessa mesma linha de raciocínio, né? Então, a importância de também trazer para ele, tentar explicar o que se refere, né? A linguagem do amor, né? A questão do compromisso. Em outro trecho do livro, ele fala assim: não insista em tocar seu cônjuge do seu jeito e na hora em que você desejar. Aprenda a falar o dialeto de amor dele. Seu cônjuge pode considerar alguns toques desconfortáveis ou irritantes. Insistir com esses toques comunica o oposto do amor. É dizer que você não é sensível às necessidades dele e que pouco se importa com as percepções do que ele considera agradável. Não cometa o erro de acreditar que o toque prazeroso para você também dará prazer ao seu cônjuge. Por coincidência, esses dias eu vi um post no Instagram que falava sobre isso, né? Que enquanto tem como linguagem do amor toque físico, aquela pessoa que não tem essa linguagem, ela interpreta que aquele toque físico já é com a intenção de ir para a cama. Então a pessoa ela fica tensa, ela fica aversiva àquele toque físico porque ela já associou a isso. Né? Então o autor ele fala sobre isso, né? Que quando você não tem esse cuidado de entender a linguagem do outro,
Ou seja, de não ter essa sensibilidade, você tá apenas satisfazendo a sua vontade, o outro vai interpretar como algo aversivo. Ao invés de ser algo sensível, de ser algo que ele vai sentir amado, não, ele fica apreensivo, como esse post aí que fala. Né? E sim, nós vamos encontrar muitos casais, várias relações interpessoais em que a linguagem é diferente. Sim. Né? A gente tem que ter essa sensibilidade e esse respeito para com o outro, porque a gente não vai abastecer só o nosso tanque. Pra gente alimentar uma relação saudável com alguém, a gente precisa também recarregar, né? Abastecer o tanque também do outro, porque seria egoísmo. Estar disposto eu acho que a palavra é correta, né? Estar disposto a entender, compreender, aceitar, né? Respeitar ali a linguagem da outra pessoa também, né? Exatamente. E aqui vai algumas dicas, né, para quem não é do toque físico, mas o parceiro é. Vale fazer um pequeno esforço. Um abraço ao acordar, um toque no braço durante uma conversa. Então, se você não é do toque físico, um simples gesto como esse já vai reabastecer ali o tanque do outro. Para quem é do toque físico, expresse para o seu parceiro o quanto isso é importante para você. E mais, elogie quando ele fizer. Você está reforçando, você está ensinando ele que quando você é tocada, isso é muito bom e importante para você. E quando os dois têm a linguagem de amor, né, predominante, o toque físico, crie momentos de contato sem pressão. Um filme deitado junto, uma massagem nas costas, pequenos gestos fazem uma grande diferença. Me fez lembrar agora, bem rápido, que em momentos, por exemplo, de luto, de perda, a gente, quando é próximo, né, da pessoa que perdeu, a gente não tem palavras, a gente não consegue expressar em palavras, né, o que a gente está sentindo, uma palavra de consolo. E um abraço aconchega muito, ou seja, mais uma vez o toque físico, mandando essa mensagem, né, de aconchego, de importância que aquela pessoa tem, né, de empatia, inclusive. Pois bem, o toque físico, né, é uma linguagem também silenciosa, mas que demonstra um sentimento real e concreto que a gente tem pelo outro. É isso, né, gente? E aí, vocês que ficaram com a gente até aqui, o final, né? Se conhecem alguém que precisa saber um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor, convida essa pessoa, encaminha esse link para que ela possa escutar um pouquinho sobre esse conteúdo que foi preparado com muito carinho para todos vocês, né? Quero agradecer a presença das meninas e quero convidá-los a continuarem acompanhando o nosso projeto Terapia na Prática, o nosso podcast e no Instagram também. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.